Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo das gramáticas livre de contexto e vamos ver nessa aula a forma normal de Chomsky. O que nós queremos então com essa forma normal? Seja ela de Chomsky ou, na próxima aula, a forma normal de Greiber. Essas formas normais, pessoal, elas vêm para melhorar, para padronizar um pouco mais as nossas gramáticas. Que, uma vez que nós abrimos um pouco mais o leque para as gramáticas tipo 2, nós temos que processá-las um pouco mais para aí sim facilitar o nosso processo posterior, que é a programação. Então tem que ficar muito claro que esse fato de nós simplificarmos ela, como nós vimos na aula anterior, e agora padronizarmos ela na forma normal de Chomsky, ela não vai perder um poder de processamento, beleza? Elas serão muito utilizadas para provas de teoremas matemáticos e nos reconhecedores de linguagem, que são, no caso nosso, os compiladores. Essa aqui, então, é a forma normal de Chomsky. Isso significa que todas as suas regras de produção, dado que a sua gramática está nessa forma normal, elas vão ser ou dessa forma ou dessa forma. Vamos ver como que isso aqui funciona? Então, nós podemos definir que uma gramática livre de contexto é dita na forma normal de Chomsky se todas as produções estiverem nessa forma aqui. Só isso. Agora, como que faz para garantir que todas as suas regras de produção estejam nesse formato? É o que nós vamos ver agora. O primeiro passo é a simplificação da gramática. Mas antes de entrar na simplificação, nós temos que garantir um pré-requisito, que é a linguagem não pode ter produções vazias, ou seja, um A que vai para vazio. Beleza, pessoal? Se não tiver isso, nós podemos aplicar o FNC, que vai acontecer, que vai funcionar corretamente. Então vamos lá. O processo de simplificação de gramática nós já vimos na aula anterior, basta você voltar no vídeo aí. E aí, uma vez que nós finalizamos essa primeira etapa, nós passamos para a segunda etapa, que é a transformação das produções que têm tamanho do lado esquerdo maior ou igual a 2, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então vamos lá. A transformação das produções que têm o lado direito, que é esse aqui, ó, maior ou igual a 2 ou possuam terminais desse lado. Vamos ver como que isso aqui funciona? Da seguinte forma, então, se do lado direito tem comprimento maior que 2, aí sim nós podemos fazer alguma coisa. Como nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um A que vai para B maiúsculo Dzinho. Então aqui eu tenho um comprimento maior ou igual a 2, então ele é passivo da aplicação desse método. Essa etapa diz que esse lado aqui, ó, lado direito, só pode ser composto exclusivamente por letras maiúsculas. Então, nós temos um problema aqui. Como que nós corrigimos isso então? A boa notícia é que para corrigir isso é muito simples. Basta eu criar, então, uma variável no lugar de D, que seria uma variável auxiliar, que eu estou chamando aqui de CD, e eu incluo essa nova regra de produção, que é um CD que cria um Dzinho. Pronto, simples assim. Vamos ver de novo? Então, ó, se eu tenho esse problema aqui, ó, B, Dzinho, o problema está no Dzinho. Então, eu preciso fazer que essa letra vire uma maiúscula, transformei ela num CD. Por exemplo, esse D aqui é só uma nomenclatura para você lembrar que é do Dzinho que estava aí. Então, você cria uma nova regra de produção, que é o C maiúsculo, Dzinho, que vai para o Dzinho. Beleza, pessoal? Com isso, você acabou de colocar nessa forma que é a forma aceita. Está aqui no cantinho para você não esquecer. Ó. Tem que ser ou desse tipo ou desse tipo. Então, ficou certinho essa gramática aqui agora. Vamos fazer um outro exemplo agora. Ó. Suponha agora que eu tenho essa gramática aqui. Ó. S que vai para B, A, D. E uma outra regra de produção que é Bzão que vai para Bzinho. Então, vamos lá. Onde está o problema aqui? O problema está... Nós temos um lado direito maior do que 2 e ele não é exclusivamente de letras maiúsculas. Então, eu preciso fazer com que esse Azinho e esse Dzinho se tornem letras maiúsculas. É isso que nós vamos fazer aqui, então. Então, vamos lá. Vamos corrigir primeiro o A. Então, me diz para criar uma variável auxiliar para esse A, uma variável auxiliar maiúscula. Então, eu vou criar um CA. Então, aqui, ó, Czão A. E agora, eu simplesmente coloco aqui, então, essa regra de produção, Czão A, que vai para Azinho.
Entenderam o lance aqui? É simples demais. Agora vamos corrigir o D. O Dzinho não pode estar aqui, tem que ter uma letra maiúscula nesse lugar. Então eu vou criar uma variável auxiliar CDzinho e eu faço o CDzinho indo para D minúsculo. Pronto, acabou. Então eu te pergunto, agora essa gramática está nessa forma aqui? Sim, é simples assim, beleza? Esse aqui é o algoritmo que o livro do Paulo Menezes traz para a gente. É um algoritmo pautado da forma matemática. Então tá aqui, ó. Para toda a regra de produção que eu tenho A, que vai para x1, x2, x3 ou xn, que pertence ao conjunto de P2, onde P2 são as regras de produção, tal que n maior ou igual a 2. Faça o quê? Ele só vai fazer o que está aqui dentro quando o lado direito da regra de produção for maior ou igual a 2, que é o que eu acabei de te mostrar. Então perceba que muitas vezes é mais interessante você tentar visualizar um exemplo e depois tentar entender essa teoria como está colocada aqui para você. Concorda comigo? Então agora, continuando. Se R pertence a 1, 2, 3n, logo XR é um símbolo terminal. Então, suponha aqui, por exemplo, XR igual a Zinho. O que você vai fazer? O novo conjunto de variáveis que eu estou chamando de V2, eu vou fazer uma união dele com o CA, que é aquela letra maiúscula que eu acabei de criar. Estão lembrados aí? E o próximo passo é substituir o CA exatamente na regra de produção que tinha o problema. Pronto. Com isso, então, eu vou fazer o exemplo aqui de novo, com você olhando aqui no algoritmo para você guardar isso direitinho. Vamos lá? Então, ó, eu tenho essa gramática aqui original, S que vai para Bzão, Bzinho ou Azão, Czinho. Então, onde está o problema aqui, pessoal? O problema está aqui. E o algoritmo está dizendo que cria primeiro um CA, eu estou chamando aqui de CB, porque a letrinha é B, e aí faz o que agora? Faz união dele com o conjunto das variáveis, ou seja, adiciona ele no conjunto de variáveis e agora eu posso substituir criando uma nova regra de produção, que antes chamava Bzão, Bzinho, agora chama Bzão, C. Esse Bzinho é só para dar identidade de qual cara que ele está substituindo. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida aqui, volta no exemplo anterior que você vai lembrar direitinho. Então, automaticamente a minha gramática agora ganhou uma nova regra de produção, que foi C, Bzinho. A mesma coisa agora eu vou fazer para esse problema aqui, ó, que é, eu tenho S que vai para Azão, Czinho. Não pode ter letras minúsculas quando o tamanho é maior ou igual a 2. Então, eu tenho que criar uma letra maiúscula para ele, que é o Czão, Czinho, que vai para Czinho. E substituo aqui. Automaticamente, eu vou substituir aqui na minha regra de produção e vou criar uma nova regra de produção. Então, a minha nova gramática agora, dentro da forma normal de Chomsky, é essa. Perceba que ela ganhou duas novas regras de produção. Aí você pode falar, mas você não está querendo melhorar? Sim, a princípio parece que eu não estou melhorando, né? Aumentando ela, mas eu estou aumentando e além disso padronizando, por isso ela é interessante. Então pronto, a segunda etapa foi essa. Agora nós passamos para a terceira etapa do algoritmo que transforma, que coloca na forma normal de Chomsky, que é o seguinte: as produções que têm o lado direito maior ou igual a 3 precisam ser adequadas. Por quê? Porque a forma normal de Chomsky só permite que desse lado direito tenha no máximo duas letras maiúsculas. Ao terminar de fazer esse passo, você vai garantir que o lado direito tem comprimento exatamente igual a duas variáveis. Beleza, pessoal? A ideia básica aqui então é o quê? Criar variáveis auxiliares. Só que agora eu vou criar variáveis auxiliares para reduzir o meu tamanho. Olha só esse exemplo aqui que você vai entender claramente. Ó. Eu tenho aqui um S que vai para Bzão, Azão, Czão e Dzão. Então qual é o problema? Está ferindo o conceito que esse lado aqui só pode ter duas letras maiúsculas. Então eu preciso fazer o quê? O que você acha da gente trocar ACD por um E? Você concorda comigo que aqui nós consertamos o problema? Que agora ficou S, Bzão, Ezão. Ficou no padrão que a gente queria. Porém, eu criei uma nova regra de produção que é um E, que é uma variável auxiliar, que vai para ACD. Só que aqui também tem um problema, porque a forma normal de Chomsky só permite duas letras maiúsculas do lado direito. Então nós temos que repetir esse passo. O
que é o que nós vamos fazer. Eu vou criar uma nova variável auxiliar, que eu vou chamar CD, eu vou trocar por F. E aí eu crio uma nova regra de produção, que vai ser F que vai para CD. Beleza? Então ficou dessa forma aqui. Eu te pergunto, será que agora está pronto? Parece que sim, né? Porque do lado direito de cada uma delas tem no máximo 2 letras maiúsculas, ou seja, fizemos aquilo que era necessário, que era transformar aquelas que têm tamanho maior que 3 em tamanho no máximo igual a 2. Da mesma forma, eu trago aqui para você o algoritmo que o livro do Paulo Menezes traz para a gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Para toda regra de produção, tal que n é maior ou igual a 3, ou seja, ele está chamando essas regras de produção de Azão que vai para Bzão1, Bzão2, Bzão3, Bzão-n, que pertence às regras de produção, que é um conjunto P3 que ele está chamando. Se R pertence a 1, 2, 3, n, logo XR é um símbolo terminal, beleza? O que nós vamos fazer então? Lembra que a gente criava uma nova regra de produção quando ela era maior que 3? Então, na prática, você está fazendo o quê? Exclui aquela, que é esse passo aqui, ó. O conjunto de regras de produção, eu vou subtrair ele daquela regra grandona, que estava errado. E vou colocar no lugar dela todas as regras de produção que for necessárias, como por exemplo aqui, ó, B1, D1, D1 que vai para B2, D2, DN3 que vai para BN2, DN2 e assim sucessivamente. Aqui, essa linha que eu pulei foi que a cada novo D que você for produzir para reduzir, você vai fazer a união dele com o conjunto das variáveis que existem nessa regra de produção. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, eu coloco para vocês. Quando você estiver estudando, ao invés de partir direto desse algoritmo, veja primeiro esse exemplo e aí depois, na hora de ler e tentar entender para consolidar o seu conhecimento, vai ficar muito mais fácil na hora que você ler esse algoritmo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para finalizar nossa aula, vamos fazer junto esse exemplo aqui do início ao fim. Nós temos, então, essa gramática livre de contexto que produz nada mais, nada menos que as expressões aritméticas de soma e de multiplicação, e com a produção também dos colchetes, caso necessário. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro passo do algoritmo FNC, que é a simplificação da gramática. Pronto, já está simplificada, né? Não precisa fazer nada. Então, beleza. Tem alguma produção vazia? Não tem. Então, nós podemos aplicar sem problema algum esse mecanismo aqui. Vamos lá. Primeiro passo pronto. Vamos para o segundo passo. Transformação das produções que tem o lado direito maior ou igual a 2. O que a gente tem que fazer então, pessoal? Quando nós temos aqui, ó, regras de produção com tamanho maior ou igual a 2, nós temos que dar uma olhadinha. Olha, tem letra minúscula ali? Porque se tiver, nós vamos ter que criar uma letra maiúscula para trocar. Estão lembrados disso? Que é o que nós vamos fazer. Então aqui, ó, vamos analisar primeiro essa regra de produção aqui. Eu estou vendo aqui uma letrinha minúscula mais. Então eu vou criar uma letra maiúscula para ela. C mais. Pronto. Então eu substituo ela por um C maiúsculo mais. E aí eu faço esse C maiúsculo mais que produz um maisinho. Ok, pessoal? Simples assim. Vamos para a próxima. Vejo aqui também o mesmo problema. Temos uma letra minúscula, ou seja, um terminal, que é o símbolo de multiplicação. Então, ele não pode estar aqui. Eu tenho que criar, então, uma letra maiúscula para ele. Nesse caso, eu vou chamar de C asterisco, e onde C asterisco manda a regra de produção para o asteriscozinho. Aqui, vejo o mesmo problema. Então, eu tenho aqui como terminal o abre colchetes e o fecha colchetes. Não pode. Então, nós precisamos criar uma variável para cada um deles. Eu vou criar uma auxiliar, que é o C abre colchete, que vai para colchete, e o C fecha colchete, que vai para fecha colchete. E substituo aqui. E essa daqui tem algum problema? Não. A forma normal de Chomsky não diz nada de problemático para esse cara aqui. Então pronto, a segunda etapa está concluída. Agora nós vamos fazer a terceira etapa, que é o quê? Aqueles caras que têm tamanho maior que 3, nós vamos reduzir ele para 2 e fechou. Então vamos lá. Eu tenho um problema nessa primeira regra de produção que eu tenho 3 letras maiúsculas. A forma normal não permite que isso aqui aconteça. Então eu vou criar uma nova variável, por exemplo, eu vou chamar de D1. Então eu substituí, ó, C mais E, eu substituí por D1 e criei aqui, ó, D1, que vai para o C, E. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uns 3 letras, não posso.
Então eu pego essas duas últimas, poderia ser as duas primeiras também, tá, gente? Nada impede, não. Então eu vou transformar aqui, ó, CE em D2 e vou colocar D2 aqui que vai para C asterisco E. Simples assim. Aqui o mesmo problema, eu vou pegar esse E, C fecha colchete e chamar ele de D3, por exemplo. E coloco ele aqui embaixo. D3 que vai para E, C fecha colchetes. Acabou. Aqui também não tem mais nenhum problema com o X, então pronto, finalizamos o nosso exercício. Te pergunto, essa gramática está nesse formato aqui? Aparentemente, pelo que eu estou vendo, parece que sim. Ou seja, nós seguimos o algoritmo e, de fato, está nessa forma aqui. Pronto, acabou. Então, pessoal, agora é a sua vez. Eu vou deixar como exercício para você falar se essa gramática, primeiro, ela é ambígua e se para você colocar ela na forma normal de Chomsky. Para ver se ela é ambígua, basta você lembrar das aulas anteriores, que é fazer duas ou mais árvores de derivação para ela, tá joia? Na sequência, eu coloco esse outro exercício que eu tirei do livro do Paulo Menezes, e aí lá ele pergunta qual a linguagem gerada, se ela é ambígua, para a seguinte palavra, né? Manda construir uma árvore de derivação, e eu vou incluir aqui também para que você coloque ela na forma normal de Chomsky. E por fim, aquele outro exercício que nós fizemos nas aulas anteriores aí, eu vou pedir para vocês também fazerem algumas derivações, me falar se essa gramática é ambígua e passar ela para a forma normal de Chomsky. Beleza, pessoal? Esse último exercício, ele já é nos moldes da disciplina do semestre que vem, que é compiladores, tá? Então, possivelmente, você vai ter que fazer isso aqui de novo no semestre que vem, quando estiver construindo o seu compilador. Então, dê atenção a esse exercício aqui e tente fazer ele com o maior carinho aí. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Um abraço.